Está começando o projeto Lume nas eleições. Você que já chegou aqui nessa live, aproveita para compartilhar com seus amigos e familiares e para curtir as redes sociais da agência Lume. Dentro de instantes a gente volta com a entrevista de hoje. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se. Dando continuidade ao projeto Lume nas eleições, vamos acompanhar hoje a entrevista feita por mim ao candidato do Rede Sustentabilidade, Eduardo Bandeira de Mello. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória dele? Eduardo Bandeira de Mello é carioca e tem 67 anos. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, trabalhou por 35 anos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, onde foi chefe do Departamento do Meio Ambiente. Bandeira de Mello também foi dirigente esportivo e presidente do Clube de Regatas do Flamengo no período entre 2013 e 2018. Em 2018, concorreu ao cargo de deputado federal pelo partido Rede Sustentabilidade, não conseguindo se eleger. Neste ano, tenta a vaga de prefeito do Rio de Janeiro. A vice na chapa é a jornalista Andréa Gouveia Vieira. Boa tarde, candidato. Estamos aqui com o candidato Eduardo Bandeira de Mello, da Rede 18. Vou começar com o tema de educação, certo? Vamos lá. Só ativar aqui o... Bom, no Rio das Pedras, temos uma escola que teve sua construção iniciada ainda na prefeitura de Eduardo Paes, mas que até hoje não foi finalizada. A gestão atual alega que faltaram recursos para finalizar a obra. Sendo eleito, quais são as suas propostas para o investimento em educação e nas escolas que já existem e quais as melhorias que pretende fazer na situação da educação? Bom, educação é a minha prioridade das prioridades, tá? Eu acho que não existe nada mais importante numa administração municipal, numa administração estadual ou mesmo na administração federal, além da educação. Então, com certeza vai ser a nossa prioridade. E eu tenho um foco ainda mais especial ainda na educação infantil, que é aqui os estudos, né, as evidências científicas provam que é a que tem o maior retorno social. Mas eu não sei especificamente o caso dessa escola, né, mas se é uma escola que começou a ser construída e parou no meio, é óbvio que a gente tem que terminar. Isso, se é uma coisa que não vai ter na minha administração, vai ser aquelas obras faraônicas que normalmente os governantes contratam para fazer acordo, né, para cumprir acordos com empreiteiras. Então, tem muita coisa que você pode fazer no Rio usando a capacidade ociosa. Isso vale para a educação, vale para a saúde, vale para praticamente tudo. Tá? Então, o nosso foco vai ser muito mais em fazer acontecer aquilo que já existe do que fazer obra para, muitas vezes, ficar mais um equipamento ocioso. Nesse caso daí, eu gostaria até de conhecer pessoalmente, né? Eu já, na minha agenda aí nas próximas semanas, não sei exatamente quando, né? Eu vou fazer uma visita aí à região, né, com o Carlinhos 100% Comunidade, né? E aí certamente nós vamos visitar essa obra, né? A obra que está iniciada tem que ser concluída e tem que ser utilizada. Tenho certeza que principalmente aí nessa região, ela não vai ficar ociosa, né? Até porque nós temos o plano de, ao longo do nosso mandato, né, aumentar em muito a oferta de escolas em tempo integral.
Hoje em dia, isso sempre foi uma demanda, né, de nós, cariocas, né, e desde antes de você nascer, né, quando começaram lá os CIEPs, né, governo Brizola. E hoje a gente, apesar da lei determinar que todas as escolas devessem ser em tempo integral até 2020, né, já está encerrando 2020 e nós ainda estamos mais ou menos num percentual de 35%. A gente pretende, pelo menos, ao longo do meu mandato, elevar isso para 60%. Quem sabe, né, eu vou aí visitar, vamos ver, quem sabe essa escola mesmo pode ser uma delas. Claro. Candidato, de educação eu vou pular aqui para a mobilidade urbana, tá? Aqui em Rio das Pedras, Anil, Freguesia, Itaiangá, Gardênia Azul, Muzene, Tijuquinha, que são aqui todos vizinhos, nenhuma dessas localidades possui um transporte eficiente de massa. Há anos somos atendidos pelas mesmas empresas de ônibus que colocam na região uma frota insuficiente, cheia de problemas como ônibus com pneu careca, falta de ar-condicionado, superlotação. As vans também não dão conta de atender o número de pessoas. O transporte é criticado pela maioria da população local e isso faz com que quem tem dinheiro compre um carro ou uma moto e aumente ainda mais o congestionamento nas vias da região. O morador que sai de Rio das Pedras para o centro da cidade, por exemplo, ele precisa pegar um ônibus apertado 4 horas da manhã para chegar no centro às 7. Diante do problema enfrentado aqui, qual é a sua proposta para a mobilidade urbana aqui na região? Bem, o transporte público é um serviço público concedido pela prefeitura. Então, a prefeitura tem que controlar o serviço de transporte público. O que acontece no Rio de Janeiro há muitos anos é o contrário. Os empresários de transporte público que controlam os governos. Durante algum tempo, financiaram campanhas, né, ou direta ou escamoteadamente, né, e isso daí não pode acontecer. Você não pode admitir, né, ter uma campanha financiada por um prestador de serviço, alguém que você vai ter que controlar depois. Você perde a independência e o que acontece é isso que você está me descrevendo aí. É um serviço que desrespeita a população, é um serviço que não atende a população. E nós, por exemplo, da Rede de Sustentabilidade, né, como o próprio nome do partido está dizendo, nós somos a favor do transporte público, nós estamos a favor de que o transporte público prevaleça em relação ao transporte particular, que isso reduz a quantidade de emissões de gases de efeito estufa, e é muito mais eficiente, muito mais justo para a população como um todo. Aí, efetivamente, nessa região não existe nenhum eixo troncal de sistema de média ou de alta capacidade. Então, quem está nessa região, provavelmente tem que pegar um ônibus alimentador para se ligar, né, ou ao metrô no Jardim Oceânico, né, ou subindo o Alto da Boa Vista, no metrô da Uruguai, né, ou então ir para o BRT, né, que é de média capacidade. Então, essas linhas alimentadoras elas têm que funcionar de maneira eficiente, rápida, né? Não pode ser aquela que a pessoa demore meia hora para pegar o alimentador para poder chegar lá no eixo troncal, isso não pode acontecer, né? Isso tem que ser fiscalizado pela prefeitura. Ou então se imaginar, né? Mas isso seria uma coisa de muito mais longo prazo, né? Algum sistema troncal que passe mais por perto aí, né? Talvez a freguesia, né? Aquela região do Rio das Pedras, Tijuquinha, ela é muito apertadinha, né? Entre a montanha e a lagoa, né? Envolve problemas ecológicos, mas a região da freguesia talvez já pudesse ter alguma coisa mais estruturada nesse sentido. Eu ia perguntar exatamente sobre esse tema. Os moradores da freguesia há anos eles sonham com um metrô que ligasse ali, não sei se pela serra, enfim, estudos precisam ser feitos. Mas há anos eles sonham com o metrô chegando ao bairro. Isso seria um projeto que o senhor pensaria, assim, talvez? Enfim. Olha, eu posso pensar nisso como cidadão, né? Como alguém que está imaginando um Rio, né, mais inclusivo, né, mais eficiente, mas eu não seria irresponsável de prometer para os moradores da freguesia, né, que o metrô vai chegar lá.
né? Primeiro, porque não está no planejamento, o metrô não é municipal, né? É estadual, por mais que a gente consiga ter uma boa relação com o governador, com a Secretaria de Transporte do Estado, não está no planejamento do metrô passar aí pela freguesia. Eu até imagino, né? Eu sou morador da Barra, né? Então eu imagino que poderia haver, sim, uma linha de metrô saindo dali, dessa região da freguesia, do Anil, mesmo o Rio das Pedras, e que atravessasse o Maciço da Tijuca para ligar com a linha 1 na Estação Uruguai, por exemplo, né? Ou que fosse direto pelo outro lado, fosse direto para o centro da cidade, sairia mais ou menos ali por baixo de Santa Teresa, né? E poderia se ligar com a estação Cinelândia ou Carioca. Isso seria o ideal. Mas isso é projeto para muitos anos, eu não vou ser leviano de prometer isso para você, né? O que eu vou prometer é que eu vou trabalhar muito para que as condições dessa região de mobilidade urbana, né, tanto em termos assim de frequência dos ônibus alimentadores, como com relação às condições, né, desses ônibus, né, que a gente sabe que hoje, né, os ônibus andam superlotados, né, não tem ar-condicionado, não tem equipamento, por exemplo, para quem é deficiente físico, ou para quem é criança, né, tem quem anda com criança, tem muita dificuldade. Esse tipo de coisa você pode ter certeza que a gente vai atacar e vai resolver. Agora, infelizmente, né, metrô na freguesia a gente pode sonhar. Para mim seria ótimo. Candidato, vamos falar então sobre saúde. Saneamento básico também é saúde. A população de Rio das Pedras sofre há anos com esgoto a céu aberto. As crianças que, por falta de áreas de lazer, brincam na beira do Valão da Areinha, que é uma localidade do Rio das Pedras. A gente sabe que atualmente o esgoto de Rio das Pedras é jogado nas lagoas da Barra. Isso é um problema de saúde pública e também de poluição do meio ambiente. Se o senhor for eleito, o que você pretende fazer para resolver esse problema? Ou melhorar a situação? Eu gostei que você falou que ia falar sobre saúde e falou sobre saneamento, que muita gente não tem essa visão. Saneamento é saúde na veia, né? Cada real que você investe em saneamento, você está deixando de gastar R$ 4 em saúde. Não é nem saúde, saúde preventiva é saneamento, né? Você está deixando de gastar em doença, né? Em cura de doenças. Então, eu penso exatamente como você. Tá? Saneamento é prioridade total, saneamento é uma vergonha, né? Essa Covid escancarou ainda mais essa carência, né? Essa mazela que nós temos, que é a falta de saneamento básico nas comunidades. Você sabe que a SEDAI é a concessionária de água e esgoto aqui no Rio de Janeiro, né? E a SEDAI é uma empresa estadual. Então, tem muita gente que diz, não, a SEDAI é estadual, isso não é comigo. Não, é comigo, sim, é conosco. Tá? Porque o poder concedente, né, do Serviço Público de Saneamento é o município. Tá? Então, a SEDAI é uma concessionária e quem manda na SEDAI é o poder concedente, que é o município. Tá? Só que na administração do prefeito César Maia foi assinado um contrato de prestação de serviços com a SEDAI de 50 anos, que vai até 2057. Mas hoje a gente tem uma luz no fim do túnel, que é a modelagem do fatiamento da concessão da SEDAI. A SEDAI, na área do Rio de Janeiro, vai ser dividida em 4. Nós vamos ter 4 novas concessionárias aqui dentro. A SEDAI vai fornecer água para elas e elas vão se cuidar de água e esgoto vamos dizer, da região do município do Rio de Janeiro. Eu falei 4, mas pode ser 1, 2, 3 ou 4. Né? Uma pode ganhar as 4 áreas. E a minha equipe, né, de plano de governo já está acompanhando o assunto, porque esse assunto está na fase ainda de audiência pública, tá? Então, de consulta pública. O edital deve sair, talvez, em poucas semanas. Tá? E aí, saindo do edital, nós vamos ter uma visão mais completa da situação. Mas a nossa grande preocupação, que já foi expressa nessa fase de consulta pública, é exatamente sobre o investimento em saneamento nas comunidades. Tá? Essas comunidades
vamos dizer, no jargão lá do edital, da modelagem da consulta pública, são chamadas de áreas irregulares. Então, a concessionária vai ter uma obrigação de investir, parte, investir um determinado valor na solução da questão das comunidades e vai ter que se comprometer com o atendimento pleno até um determinado ano, 2030, talvez 2030 e poucos. Então, o que o prefeito vai fazer, apesar da SEDAI continuar estadual e dessas empresas que vierem assumir o saneamento no Rio serem empresas privadas, o governo municipal vai ter que exercer o seu papel de poder concedente, e garantir que esse investimento em saneamento chegue nas comunidades. Eu acho que é uma alternativa que talvez resolva um problema de décadas. Mas se a gente não for firme na fiscalização, e no controle, isso não vai acontecer. Candidato, aproveitando que a gente está nesse tema, vamos falar um pouquinho sobre lixo também, O lixo, ele é um problema grande em Rio das Pedras, não só em Rio das Pedras, nas comunidades aqui da região e todas as comunidades do Rio. E ele é descartado incorretamente. Não existe praticamente nenhuma política de conscientização de moradores, nem de reciclagem. Pelo menos em Rio das Pedras não existe nenhuma política de reciclagem, conscientização, enfim. Sendo eleito, o que se pretende fazer em relação ao lixo? Então, mais uma vez, isso aqui é a rede de sustentabilidade. Então, nós vamos ter que tratar isso da melhor maneira possível do ponto de vista ecológico-ambiental. Nós vamos ter que incentivar e obrigar a coleta seletiva, nós vamos ter que, inclusive, reduzir a quantidade de lixo que chega no aterro de seropédica. Você pode fazer reciclagem, você pode fazer tratamento, compostagem, você pode até extrair gás do lixo, e esse gás ser usado, inclusive, pela própria população do Rio de Janeiro. Então, essa é uma questão que nós vamos atacar também com muita prioridade, até porque esse aterro de seropédica, o contrato dele encerra em 2026 e até agora ninguém fez nada para renovar. E não sei se você sabe que um aterro sanitário não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Ainda há pouco a gente usava o aterro de Gramacho, que era um desastre, um acidente ecológico que tinha ali na beira ali da Washington Luiz, no fundo da Baía de Guanabara, que felizmente ele parou de receber lixo. E agora é o aterro de seropédica. Então, esse tipo de questão vai ter que ser resolvida. A Conlurve nós vamos ter que passar um pente fino na Conlurve. A Conlurve vai ter que ser uma empresa modelo do ponto de vista ambiental. E para as comunidades, principalmente, eu sei que esse é um problema em Rio das Pedras, porque eu já andei conversando com pessoas daí. Eu sei que os garis comunitários pararam de funcionar. No passado, você tinha garis comunitários que eram super importantes, porque o caminhão de lixo não entra em ruas muito estreitas. Então, você tem que ter vamos dizer, um sistema que pode... Na Maré, por exemplo, é informal, é contratado lá pelos moradores do próprio município, é a garotada de lá mesmo. Mas isso nós vamos ter que reativar, recuperar essa situação aí dos garis comunitários, e para que eles sejam parceiros da Conlurve, parceiros da prefeitura nessa questão da coleta de lixo. Eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho de áreas de lazer. A gente sabe que aqui na região a população carece de áreas de lazer, não tem praticamente aonde uma criança se divertir em Rio das Pedras. Eles vão para um condomínio, correr, andar de bicicleta. É dentro de um condomínio onde as pessoas correm, caminham e fazem atividades físicas. Não tem um lugar exato, Aqui no Anil, a gente tem a Praça do Anil, que é uma praça enorme, que está abandonada. À noite ela fica escura, as pessoas não têm segurança de estar andando na região. Seria possível olhar com um pouquinho mais de carinho para áreas de lazer aqui em nossa região? Porque o pessoal está tendo que ir para Parque Madureira, Praça do Ó, na Barra. Teria como, candidato? É prioridade nossa também. Inclusive, quando eu estiver aí, eu vou visitar essa Praça do Anil. No nosso programa tem um projeto chamado Praças do Futuro, em que a gente vai aproveitar esse espaço das praças, que muitas vezes, como essa que você citou aí pela cidade, estão abandonadas, estão, inclusive, sujas, e atraindo
atividades criminosas, né? E a gente, o que precisa fazer? A gente precisa recuperar essas praças e tornar essas praças instrumentos de cidadania. Tá? Tem um exemplo, né, que vamos dizer, o projeto piloto das praças do futuro, né, apesar da gente não ter tomado posse ainda, né, ele já existe ali no Terreirão. Tá? E aí, sabe onde é que é o Terreirão? Ali no Recreio dos Bandeirantes. Né? Então, nós vamos replicar o exemplo lá do que foi feito lá no Terreirão, né, para as praças do Rio de Janeiro como um todo. A Fundação Parques e Jardins, que hoje infelizmente, está relegada a segundo ou terceiro plano, está numa secretaria ligada a questões do idoso, né, que não tem absolutamente, né, nada contra o idoso, eu sou idoso, mas não é por isso, né, você não vai desvirtuar, né, o sistema, vamos dizer, a racionalidade do sistema de departamentalização da prefeitura, né, por conta de conveniências políticas. Tá? Então, eu vou visitar essa Praça do Anil aí, né, de repente a gente vai conseguir implantar aí o projeto Praça do Futuro e quanto à questão de lazer, né, eu acho que também é fundamental, nós vamos ter que encontrar aí uma forma da população não ter que ir para o Parque Madureira, realmente é um absurdo, né, nem para a Praça do Ó. De repente, a gente consegue resolver parte do problema aí na Praça do Anil, mas a ideia é que as comunidades tenham, por exemplo, quadras de esporte, espaços como ginásios, por exemplo, para que possam servir, inclusive, para que as crianças tenham atividades esportivas ou ligadas à arte ou até reforço escolar no contraturno. Né? Porque enquanto a gente não consegue o nosso sonho de ter escola de tempo integral para todo mundo, os estudantes da escola de tempo parcial ficam muitas vezes ociosos na parte da tarde ou na parte da manhã, e a gente pode usar essas áreas, né, para que eles desenvolvam esse tipo de atividade, que pode ser futebol, artes marciais, né, judô, jiu-jitsu, balé, artes de uma maneira geral, teatro. Isso tudo, para mim, faz parte né, vamos dizer, está para mim, é educação. Né? Eu e você concordamos que a educação é fundamental, né? Então, isso, além de ser lazer, isso daí é educação. Candidato, a gente entrou aqui nos últimos 5 minutos, deixei o senhor concluir, faltam 4 minutos e meio. O senhor agora pode falar para a população aqui da região por que o eleitor aqui de Rio das Pedras e adjacentes deveria te escolher como futuro prefeito do Rio de Janeiro, né? Quem é o Eduardo Bandeira de Mello e o que ele pretende fazer. Bom, então, para o pessoal aí de Rio das Pedras, Tijuquinha, Muzema, Freguesia, Anil, né, regiões que eu conheço muito bem, até porque eu sou vizinho, né, e eu morava na Tijuca e desci o Alto da Boa Vista, você pega a esquerda para ir para Barra da Tijuca, pega para a direita para sair lá no Anil e passar aí pela região de vocês. Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou me apresentando como uma alternativa a essas práticas políticas deletérias, subalternas, que vêm, vamos dizer, manchando a história do Rio de Janeiro. Você olha o Rio de Janeiro de uns tempos para cá, vários governadores já foram presos, foram afastados, prefeitos estão envolvidos aí em diversas suspeitas de falcatruas, de negociatas. Né? O Rio de Janeiro não merece isso. Ele merece alguém que tenha princípios e valores compatíveis com os princípios e valores do nosso cidadão, né? Das pessoas que você conhece bem aí da sua região. Então, tem que ser uma prefeitura que seja focada em integridade. Eu estou falando de honestidade mesmo, não pode admitir nenhum tipo de desvio ético, nenhum tipo de conflito de interesses. Essa prefeitura nova, vamos dizer assim, vai ter que estar focada também em transparência. Tudo que ela fizer tem que ser de acesso livre, porque o nosso principal fiscal é a população. E vai ter que ter gestão de qualidade, ou seja, vai ter que ter uma equipe que saiba efetivamente o que ela vai fazer.
As pessoas me conhecem porque eu fui presidente do Flamengo, né? E o Flamengo, na minha época, né, eu peguei o Flamengo totalmente desacreditado, né? Ninguém levava a sério, endividado, com receitas penhoradas, e entreguei 6 anos depois um modelo de clube, né, que ganhou todos os prêmios de transparência, de gestão esportiva, reduziu a dívida pela metade, aumentou o faturamento em 4 vezes, acabou com dívida trabalhista, passou a respeitar e servir de exemplo para o seu torcedor. A gente quer uma prefeitura que sirva de exemplo, né, para todos os cariocas e que seja modelo para o Brasil e para o mundo, né? A gente quer uma prefeitura, uma cidade sustentável, uma cidade verde, uma cidade inclusiva, em que a gente consiga reduzir essas desigualdades, né, que mancham a nossa história e que nos envergonham muito, tá? E que ficaram mais do que evidentes nesse processo que a gente está vivendo aí nessa crise de saúde pública. Tá bom? Então, eu conto aqui com a galera do Rio das Pedras, da Muzema, da Tijuquinha, da Freguesia, do Anil, vou visitá-los em breve e gostaria que lembrassem, né, que existe uma opção nova, né, que é o 18, Bandeira de Melo, Andréa Gouveia Vieira de vice, né? Vamos virar vai dar jeito no Rio, tá? Eu sou o Rio, tem 1 minuto ainda. Mais 1 minuto? Tem 1 minuto, bom, vai. Eu queria aproveitar para lembrar que não basta eleger um bom prefeito, tá? Porque nós precisamos de vereadores competentes, vereadores honestos, né, que façam efetivamente o seu trabalho, acompanhando o orçamento, né, e que não persistam nessa política do toma lá, dá cá, do dando que se recebe. Então, a gente precisa votar em vereadores honestos. Então, eu recomendo que vocês escolham um vereador cujo número comece em 18. Tá? Então, tem vários. Tem um aí na comunidade, que é o Carlinhos, tá? Que vai me acompanhar nessa visita. Mas, se vocês escolherem vereadores cujo número comece com 18, vereadores da Rede de Sustentabilidade, vocês podem ter certeza que vão estar votando em pessoas corretas, pessoas que vão estar focadas nos legítimos interesses da nossa população. Candidato, agora a gente encerrou. Eu queria agradecer muito você ter dado essa entrevista com a gente. Muito obrigado. Legal, eu te agradeço muito, foi um prazer, foi uma honra. Eu agradeço a você que assistiu essa live até agora e lembro que se você deseja rever alguma das entrevistas ou perdeu alguma entrevista que a gente exibiu aqui, basta entrar no nosso site agencialume.com, que as entrevistas estão todas salvas lá na íntegra. Amanhã a gente volta com a candidata Renata Souza do PSOL. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se.